Olá a todas e todos, estamos aqui para a nossa oitava aula, né? Nossa web aula número 8 de Fundamentos de Eventos e Serviços de Sala e Bar. Essa que é a nossa última web aula e não menos importante, porque nela vamos tratar de assuntos que muito interessam a boa parte, né, dos estudantes de gastronomia. A gente tem falado muito nessa e em outras disciplinas sobre a importância de expandir a ideia do que é a coisa gastronômica, né? O que é esse objeto de estudo da gastronomia como ciência, né? Biologia, gastronomia, agronomia. Então, pensar na gastronomia como essa ciência, esse objeto de estudo científico também. Porque tudo que está ao nosso redor, na construção gastronômica, é química, é física, é biologia, né? A gente está sempre se movimentando dentro desse espectro, mesmo que inconscientemente. Talvez quando estamos ali na cozinha, fazendo as reações químicas, usando fogo, congelando coisas, a gente não tenha essa visão ampliada de que aquilo é um objeto gastronômico e de que esse objeto gastronômico é ciência. Mas vocês que estão aqui no nível superior começam a desenvolver essa tendência a pensar também na gastronomia como ciência. E uma das partes muito importantes dessa ciência é o que nós chamamos de mixologia, né? A mixologia é esse estudo apurado das bebidas, né? A coquetelaria, ela depende da mixologia, e a mixologia, ela é como se fosse um aprofundamento científico, né? Eu sou mixologista, eu trabalho com coquetelaria, produzo cartas de drinks, produzo cartas de vinho, né? E o vinho também tem todo um aspecto específico que vocês vão estudar mais para frente em enologia, e que também faz parte da gastronomia. Isso que eu gosto muito que os alunos compreendam no decorrer da nossa disciplina, dessa e de outras, é que todas essas áreas elas não estão separadas, né? Por mais que elas tenham nichos talvez diferentes e que a gente possa em um ou outra ter maior vazão ou maior interesse, elas não são áreas separadas. Elas são áreas da gastronomia. O estudo da gastronomia vai competir com a confeitaria, com a cozinha quente, que a gente chama, né? Ali a cozinha salgada, né? Os pratos quentes, com o garde-manger, com a cozinha fria, as saladas, as entradas, não menos importante, pelo contrário, né? E com a mixologia e a coquetelaria. É claro, gente, que mixologia talvez seja até um termo bastante novo e ainda muito raro. Assim como ter um sommelier no restaurante, ter um mixologista também não é lá uma coisa muito barata de se ter e também muito convencional. E o mixologista ele também está por trás de tudo que vocês consomem, né? Todas as bebidas prontas que vocês compram no mercado, aquele Red Bull de sei lá o que saiu de manga com pitaia. Aí você fala, "Ah, alguém passou por aqui, não foi só o químico, teve também o mixologista, que ajudou a definir a parte dos sabores, que ajudou a entender como essa palatabilidade pode ser mais interessante durante esse processo. O mixologista também trabalha com a destilaria, com a cervejaria, né, com essa parte do sabor nesses insumos. Eu participei, por exemplo, da mixologia de uma marca de gin e de vodka, né? Nós fizemos o lançamento dessa marca em 2024, né, em Fernando de Noronha. Foi super interessante. A gente fez um festival de gin e de vodka, onde eu fui jurado desse festival e a gente participou ali de forma bem integrada com o público e com os bartenders da região, né? Então, o que que significa ser um mixologista dessa marca? Significa entender o sabor, né? Entender como a química e os elementos que estão sendo utilizados para a produção daquele destilado influenciam no produto final. Quem define se vai ter mais ou menos amadeirado num vinho é o enólogo, né? E aí, assim como quem define se vai ter mais ou menos sabor A ou B dentro de uma vodka, dentro de um gin, é o mixologista. Então, esse mixologista ele faz esse trabalho mais amplo, né? Ainda é um curso novo, vocês vão encontrar em São Paulo, vocês vão encontrar em alguns lugares a parte teórica disso, mas é um curso muito mais também de aprofundamento de pesquisa e consumo. Você vai se acostumando com os sabores,
ao passar do tempo que você vai consumindo e construindo o seu paladar, né? É muito difícil construir um paladar sem fazer a parte principal que é comer, que é beber, né? E a gente sempre fala sobre isso no final das nossas aulas, né? Sempre dou para vocês uma diquinha de, olha, quando forem ao lugar, quando possível, vão até um bar, quando possível for, estejam nos restaurantes. Lembre que esse é o objeto de vocês, o estudo, e quanto mais vocês estiverem em contato, mais vocês vão adquirir palatabilidade, né? E é uma coisa que eu, que também sou da área do vinho, parece que é uma desculpa para beber vinho, mas não é. Eventualmente a gente tem que relembrar alguns sabores. Então você prova um Riesling novo e você vai entender ali de novo as notas daquele vinho, daquela uva, né? São muitas uvas para o vinho. Então são muitas possibilidades. Mesma coisa quando eu vejo uma marca nova de cachaça, uma marca nova, principalmente as destilarias pequenas, as destilarias locais, né? Elas muito me interessam. Então, quando a gente vê uma marca nova de gin, o Brasil tem já algumas marcas de gin, inclusive com toques de insumos amazônicos e tudo mais, o que é bem interessante para a gente pensar que não é porque a destilaria brasileira é focada na cachaça, e isso é verdade, que a gente não tem outros insumos, outros destilados de qualidade, que podem ser considerados premium, né, como vodkas, gins, né, até rum a gente já tem uma produção. Hoje também a coquetelaria japonesa, a coquetelaria oriental, ela está muito em alta. Eu até costumo dizer que a minha escola é a coquetelaria oriental hoje, dentro da cozinha, porque eu gosto de drinks limpos, mais diluídos, e que estejam ali sempre pensando numa redução de danos com um elevado teor de sabor e de aroma. Então é muito menos trabalhar com a questão do drink ser muito alcoólico do que pensar em como esse sabor vai agradar e vai degradar menos o consumidor. Isso, claro, é um trabalho que é extenso, que as pessoas têm feito há muito tempo, que se chama redução de danos, porque a gente sabe que todo o excesso ele é negativo, principalmente no consumo de álcool, no consumo de gorduras, de sal, de açúcar. Então a gente vai tentando construir como continuar tomando coquetéis, né, poder tomar 3 coquetéis, 4 coquetéis numa noite, sem ou reduzindo o máximo possível de danos aí ao meu corpo, né? Sempre aquela coisa de tomar água junto e tudo mais, mas tem como fazer isso no próprio drink. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Então, coquetéis de sua origem estão competidos aqui na parte de coquetelaria e mixologia. A origem dos coquetéis, ela demanda história também, a gente vai falar sobre isso. Diferenças entre os destilados é um mundo de possibilidades, gente. E isso eu vou dizer para vocês que é um desafio, assim. Eu tô com um xarope artesanal, eu trabalho só com xaropes de produção minha e xaropes artesanais, né? Produção minha que eu faço tudo fermentado. E eu tô com um xarope novo de uma fruta local, super específico assim o sabor. O nome da fruta é abricó. É uma fruta maranhense. Não que não tenha em outros lugares, mas ela é mais típica do norte do Maranhão. E quase ali na divisa com o norte do país mesmo. E aí essa fruta, ela tem um sabor suave, porém muito marcante. E ela lembra um pouco uma textura de manga. E E é muito peculiar. E eu tô com uma dificuldade de encontrar como encaixá-la nos destilados que eu tenho disponíveis aqui. E é um teste, assim, incessante. Já fiz batido, já fiz mexido, já fiz. Tô sempre tentando fazer isso. Porque tem uma forma óbvia de fazer esse processo, que é colocar num spirit, né? Num gin tônica, por exemplo. É um xarope, coloca no gin e ele vai dar certo. Só que quero produzir uma coisa mais elaborada com esse xarope, né? Então vocês vão ver que esse processo, quando vocês estiverem brincando em casa, construindo aí o trabalho de vocês também, né, que vocês vão fazer um drink autoral, vocês podem pensar que essa mistura, ela, às vezes, nem sempre ela é tão agradável, né? Isso até nos drinks não alcoólicos, tá? Às vezes o drink não alcoólico também não é gostoso. Às vezes um suco misto que você faz não fica tão bom. Eu costumo fazer um suco que vai morango macerado, como se fosse fazer uma caipirinha num copo. E aí eu macero bastante o morango, coloco um pouquinho d'água assim, só para ele soltar sumo. E aí deixo ele ali em pedaços, adiciono um suco de laranja bem fresco, né? E completo com umas folhinhas de hortelã do lado, assim, e não misturo. Deixo ele ali bifásico para o meu cliente misturar e fazer aquele processo junto. Então,
Tudo vai depender de como você quer construir, o que você quer construir dentro da sua coquetelaria, dentro do seu bar, dentro desse espaço que você está prestando serviço. Redução de danos, como a gente falou, é o processo natural daqui para frente, gente. O consumo de álcool ele aumentou em algumas instâncias, mas diminuiu muito em outras. Então, as pessoas têm pensado numa indústria wellness, né, um pouco mais saudável e talvez até por uma obsessão pelo saudável também, o consumo de álcool tenha diminuído. Mas ele, claro, continua sendo alto e a gente sabe que tem até um consumo que ele é tóxico e danoso. Por mais que a gente venda bebida, venda comida, a gente sabe quando os excessos eles são negativos ao consumo. A gente não pode ignorar essas facetas do trabalho. Mas também a gente não pode se responsabilizar pelo consumo do outro, mas a gente pode se responsabilizar pela construção de uma carta e de um cardápio que ofereça possibilidades de redução de danos. Então, esse conceito de redução de danos, ele começa muito forte fora do país, na Europa e nos Estados Unidos, pensando em redução de danos com drogas mesmo, drogas não autorizadas, né, não legalizadas. E aí, principalmente no consumo de drogas injetáveis nos Estados Unidos. Então, alguns lugares passam a disponibilizar agulhas, seringas novas para que as pessoas não compartilhem essas seringas e assim passem outras doenças para frente, principalmente HIV. Mas aqui a gente está pensando na redução de danos, é deteriorar menos o meu corpo na hora de consumir esse álcool, né? Já que eu vou tomar álcool, que seja numa forma que me conduza a um fim de estada naquele bar mais agradável, que no outro dia eu não tenha tantas sensações negativas. Então, técnica química e conhecimento de aromas e sabores são extremamente importantes para compreender a mixologia. E quando vocês estiverem montando o drink de vocês, pensem nisso. Não é porque eu gosto de morango, pitaia, abacaxi, mirtilo, que eu vou misturar tudo, bater no liquidificador e isso é um drink. Porque você pode até achar que ficou gostoso porque você gosta desses sabores, mas será que isso é apresentável? Será que isso funcionaria no meu evento que eu estou montando lá na minha sistematização, né? Então é importante pensar nisso. Tem que ser uma coisa talvez mais simples, mas que me encaminha aqui para dentro dessas possibilidades. Bem, a coquetelaria, gente, ela tem a origem que remonta à antiguidade clássica, né? Lá com os gregos misturando ingredientes ao vinho, né? Mas a prática moderna ela floresceu no século XIX nos Estados Unidos. Então vamos ter aí uma coquetelaria como a gente conhece hoje, com o nome cocktail, né, o coquetel no Brasil, é recente no sentido de ser do século XIX, né, já na época das industrializações. E aí é nos Estados Unidos que ganha essa palavra uma força maior, né, principalmente com a publicação do The Bartender's Guide, que existe até hoje, do Jerry Thomas, em 1862, século XIX ainda, né, mais da metade do século, que estabeleceu as bases para o que a gente chama de coquetelaria hoje. O século XIX também trouxe inovações como o refrigerador, a carbonatação, que permitiram bebidas mais leves e saborosas, gaseificadas, impulsionando a popularidade dos coquetéis, né, gente? Então, aí pensando que toda a modernização de processo, ela leva à construção de um novo lugar de paladar, né, de um novo espaço palatal. E isso vai acontecer em todas as instâncias da gastronomia. Quando surgiu a gastronomia molecular, por exemplo, as pessoas começaram a trabalhar muito com esferas, com gelificação, e aí tudo tinha aquela a fumaça de gelo seco, né, aquela coisa toda. E hoje a gente já entendeu que não dá para ter um restaurante de cozinha molecular, porque falta sabor, falta ainda tem uma característica química muito forte, mas eu posso usar algumas experiências dessa cozinha ali dentro. Então, a compreensão da parte química, a compreensão do saber químico da cozinha fez com que a gente pudesse trazer para outras instâncias esse projeto da gastronomia molecular, né, que num momento foi ali um boom de pessoas querendo trabalhar. Ali mais ou menos 2015 até 2020, se falava muito em gastronomia molecular. Isso também afetou, obviamente, a coquetelaria, tá? Porque os drinks com esferas, até hoje, eles existem, eles são utilizados e tem coisas muito interessantes sendo feitas por aí com gastronomia molecular. E também com a parte de defumação, de clarificação, de fermentação. Tudo isso entra de forma muito forte na coquetelaria. Eu, quando dou curso de coquetelaria,
tem três formas de fazê-lo. O básico, a gente nem menciona sobre isso, no máximo um xarope de açúcar, né? Xarope simples. O médio, onde a gente começa a adentrar algumas questões, e o avançado, onde a gente trabalha com clarificação, trabalha com fermentação natural, trabalha com produção artesanal dos seus próprios sabores. Porque quando você começa a produzir os seus sabores, você tem autoria, né? E aí você consegue mostrar para o seu cliente ou para o seu público que vai ao seu bar ou o bar que você faz a carta, que você tem um conhecimento avançado ali naquela área e que esse conhecimento avançado ele muda a forma de receber esse produto. Pensando na coquetelaria, isso é muito importante. Então, os Estados Unidos ele dá esse alavanque, né, na ideia do coquetel e no Brasil tem uma palavrinha, né, que se encaixa aí muito bem, que é o rabo de galo, que literalmente é cocktail, né? Rabo de galo. Ou rabo de ave, né? Assim, mas cock é esse galo, né? E é uma tradução literal da palavra inglesa que deu nome a um drink brasileiro popularizado em São Paulo nos anos 50. E já são quase 100 anos depois do The Bartender's Guide, né? Nós falamos ali de 1860 e sessenta e pouco, então aqui em 1950 a gente já tem o rabo de galo, que era uma mistura de cachaça com vermute. Claro que ali um vermute rudimentar, né? E esse vermute que é uma bebida fermentada desculpa, infusionada, e às vezes fermentada também, mas quase sempre infusionada com ervas à base de vinho. Então ele tira um vinho amargoso, vamos pensar assim. Hoje o vermute está super em alta, as pessoas passaram a consumir o vermute como vinho também, consumir o vermute puro, com gelo, com de repente uma laranja ali, né? E aí depois o Cynar também junta aqui a essa produção para trazer esse amargor ali junto da cachaça. É um spirit, né? Um drink que leva uma dose de cachaça com uma dose de vermute, e às vezes nem leva gelo, tá? E as pessoas tomavam ali esse rabo de galo, que era o drink que as pessoas tomavam de manhã para ir trabalhar. A Coquetelaria Nacional, ela ganha reconhecimento internacional ao incluir o rabo de galo na lista da The Bartenders Association, né? Então, a gente tem a inclusão do Brasil aí no século XX, a esse espaço da coquetelaria. Claro que a cachaça já era consumida por estrangeiros, já era vendida fora, já tinha esse imaginário da cachaça há muito tempo. Só que a gente começa a entrar no circuito depois. Hoje nós temos uma coquetelaria respeitada no mundo todo, né? Não vou dizer para vocês que ela é a número um, mas ela está entre as melhores coquetelarias do mundo. Faz o seu trabalho muito bem feito. Inclusive, a gente teve esse ano duas competições interessantes, eu participei das duas. Uma foi a Margarita Challenge, da Contro, onde a gente tinha que mandar um drink, uma releitura da Margarita. Essa releitura foi bem legal de fazer. Eu fiz com murici. Aliás, os dois drinks que eu fiz com murici, que é uma fruta aqui da região onde eu estou radicado, né? Que é a região do interior do Ceará. E outra foi o Campari Bartenders Competition, que já é grande, ela é Latino-América. E a gente teve um vencedor de São Paulo, né, outro do Espírito Santo, se eu não me engano, e um da Bahia. Acho que foram esses três. E o tema era raízes latinas, onde você tinha que trazer também esses insumos. Eu trouxe shrub, um xarope fermentado também do Murici, para dentro da construção de um boulevardier, né? Reli um boulevardier e fiz esse drink. Então, hoje a gente tem o Brasil inserido nesse contexto, porque hoje a gente tem frutas como o caju, que são vistos assim como raridades e como excelentes insumos para a produção de drinks. E realmente, né, gente? Eu tenho uma luta, por exemplo, com a cajuína, porque aqui a gente tem muita cajuína, principalmente o Piauí produz muito, aqui é bem pertinho do Piauí, 2 horas do Piauí. Então eu recebo muita cajuína. Eu tô com uma garrafa de cajuína para fazer um drink e ainda não consegui tirar uma característica específica que me incomoda um pouco dentro do drink com cajuína, que é a sensação de melado. Porque o caju, quando é muito doce, a cajuína é feita com esse caju que eles chamam de, que é o caju meio passado, né, quase estragando ali. Ele está muito, como se fosse uma colheita tardia da uva, né? Ele está já num ponto máximo de açúcar. Ele tem uma textura de caramelo próprio
e é um caramelo muito marcado. Então a cajuína tem essa saborização meio caramelizada, até na cor, né? E eu estou tentando não tirar a sensação da cajuína, mas eliminar um pouco isso, adicionando outros destilados, outros diluentes. Mas é bem difícil, é um desafio bem grande. Eu ainda não coloquei o drink com cajuína porque eu quero entregá-lo em excelência, né? Então é interessante que a gente vai ver que tem uma gama imensa. A gente já viu drinks com piqui, por exemplo, que é da região, não só da região do Goiás, que a gente tem piqui no Brasil inteiro, mas muito comum no consumo no Goiás. Jurubeba, ela é muito comum também nos bares, vocês vão encontrar. Hoje, todos esses insumos que a gente chama de punk, plantas alimentícias não convencionais, eles ganharam novos aspectos, eles ganham lugares nos bares mais tradicionais. A gente tem pesquisadoras como a Nelly Pereira, que é uma pesquisadora de garrafadas e de coquetelaria nacional. Vale muito a pena acompanhar a Nelly no Instagram, ela faz sempre postagens interessantíssimas sobre insumos brasileiros, né? Inclusive tem um livro dela aqui que eu já indiquei para vocês, mas indico novamente, Da Botica ao Boteco, né? Esse livro para quem gosta de coquetelaria e pensa no Brasil como esse lugar da coquetelaria essencial, Plantas Garrafadas e Coquetelaria Brasileira, da Nelly Pereira. Ela aqui vai trazer várias histórias, mas vai também trazer dividido em coquetelarias diferentes, com e sem álcool, insumos totalmente nacionais. É um livro essencial. E também a Neide Rigo, é uma pesquisadora muito importante sobre punks, sobre plantas alimentícias não convencionais, que eu já indiquei para vocês também, com comida comum. Vai trazer alguma coisa aí sobre infusão também. Um dia desse eu conheci uma fruta absolutamente nova, é uma fruta da caatinga aqui, que chama mutambo. E ela tem um cheiro totalmente proeminente de framboesa. Inclusive, ela parece uma dessas frutas, uma amora, uma framboesa. Ela tem vários, né, pequenos frutos juntos daquela frutinha. Só que ela é dura, dura, muito dura, tipo uma pedra, assim. Aí você tem que quebrar ela e dentro ela tem um sabor muito apurado. Aí eu pedi para que conseguisse um pouco de mutambo para eu fazer infusão, porque eu acho que na infusão eu vou extrair esse sabor dela de framboesa e vai ser muito legal. Talvez no futuro até de fazer um xarope com o mutambo. Então é bem interessante. O Brasil ele é extremamente rico. E isso eu estou falando só de frutas, né? Tem folhas, cascas, cáscaras, sementes, tudo que eu posso infusionar, né? Eu tenho um amigo que tem uma cafeteria de cafés especiais aqui na região e eu dei a ele um licoroso de café que eu infusionei com grãos de café da região, cumaru amazônico e deixei infusionado essa cachaça por 15 dias. Depois eu fiz a clarificação, adicionei um xarope de açúcar mascavo para dar densidade, principalmente, não tanto pelo dulçor, mas para dar densidade. E aí fiz ali tipo, uma espécie de licor de café natural. E dei para ele. E é um sucesso lá na cafeteria dele, que não vende álcool, mas alguns amigos dele que vão lá, que gostam, ele apresenta e ele fala, cara, isso aqui é muito bom. Então, assim, são experiências que a gente vai fazendo. Eu fiz um com jambo esses dias, eu fiz o meu próprio limoncello. Então, você vai adquirindo escopo para fazer essas produções com o passar do tempo e com o conhecimento palatal de vocês também. E aí a mixologia, gente. A mixologia ela é a arte e ciência de criar a bebida, né? Especialmente coquetéis, através da combinação de ingredientes de forma criativa e técnica, né? Ela envolve o estudo aprofundado de bebidas, técnicas de preparo, a harmonização de sabores e busca por experiências sensoriais únicas, né? O mixologista ele é um profissional que domina as técnicas e conhecimentos, buscando inovação e aprimoramento na arte de misturar as bebidas. Ou seja, ele é o cara que é o químico, né, do bar. Ele não precisa ter formação em química, lógico. Mas ele está mais antenado no que cada um dos destilados pode ocasionar quando misturados em termos de sabor, né, e de aroma também, mas principalmente de sabor. E por isso que é mixologista de mistura. É o cara que trabalha com essas misturas, mas que também vai entender essas misturas no campo industrial, né? O mixologista ele pode ser convidado a trabalhar essas grandes empresas, todas de bebidas prontas, elas têm mixologistas para pensar na mistura palatal, nem tanto nos insumos, naquilo que quer ser entregue, né? Mas principalmente na parte do paladar, quanto é que falta de um ou de outra estrutura para melhorar a recepção do meu cliente. E a coquetelaria nacional, gente, ela é a vertente da arte
de preparar bebidas e que destacam o uso dos nossos ingredientes, dos nossos destilados, das nossas frutas, da cachaçaria brasileira, celebrando a identidade nacional na sua composição. E ela não é reduzida à caipirinha, eu gosto muito de falar isso. Muita gente pensa assim, ah, a coquetelaria nacional é caipirinha. Não, a caipirinha ela é uma bebida importantíssima pra gente. O uso da cachaça ali, né, com o diluente do gelo e do suco de limão, mais um açúcar ou xarope de açúcar, é uma mistura perfeita, impecável. Mas a gente tem outras formas de fazer essa construção, porque muita gente pensa assim, ah, coquetelaria nacional vai ser só tipos diferentes de caipirinha. Não. Aí você está fazendo caipirinhas diferentes, legal também, com insumos nacionais, maravilha. Mas a gente pode avançar nisso quando a gente está falando de autoral, porque o bioma brasileiro é riquíssimo. A gente sabe disso pelo tamanho do nosso país e as diferenças de estado para outro, a diferença de sabores, de fruta. A mesma fruta de um estado para o outro muda totalmente por conta do terroir. E aí você tem sabores e saberes a serem adquiridos em cada lugar que você vai. Eu mesmo não gostando muito de algumas coisas, eu provo sempre. Eu sempre falo para todo mundo que está comigo, não, prova, experimenta aqui. Você não gosta, mas experimenta, sabe? Porque aí o seu paladar vai saber dizer, ah, eu não gosto porque tem sabor terroso. Ou então eu não gosto porque é amargo. Sabe? Mas se você, ah, não quero experimentar, eu acho uma bobagem. Acho que a gente tem que experimentar, principalmente quem é da área, das áreas convergentes, agronomia, nutrição, né, a gastronomia como um todo. Eu acho que a gente tem que entender esses paladares. Não adianta nada a gente falar, ah, a fruta deu uma doença porque tem que corrigir o solo com não sei o quê. Tá, mas e aí essa fruta mesmo depois de corrigida, sem a doença, ela tá boa, ela tá saudável, ela tá saborosa, ela tá com o nível correto de sacarose, de açúcar, de frutose. Então a gente tem que sempre observar isso, tá? Gente, tipos de coquetéis. Eles são os batidos, né, os coquetéis batidos. Eles vão dentro da coqueteleira ou num mixer, tá? A gente tô colocando um mixer aqui, que poderia ser o liquidificador também, mas particularmente na alta coquetelaria a gente não usa, tá? A gente faz tudo à mão. Mas eu não estou desmerecendo quem faz ali um frozen batido no liquidificador, não é isso. Até porque cada um bebe a bebida que gosta. Mas, pensando na alta coquetelaria, a gente está pensando em drinks batidos, tá? E aí os mexidos, eles vão dentro de uma mixing glass, um copo de vidro ali com a bailarina, onde eu misturo esses drinks. E os montados, eles vão no próprio copo de preparo. A caipirinha hoje ela é preferencialmente feita montada para aproveitar o máximo possível do limão. Então pega o copo que eu vou servir e monto, né? E os spirits, que são altos em teor alcoólico e utilizam como base whisky, vodka, gin, rum, conhaque, tequila, cachaça e um diluente. Então, por exemplo, gin tônica. Gin muito alcoólico, água tônica diluente. Mistura os dois, tem um spirit. São as bebidas espirituosas, como a gente chama. Jack Coke, por exemplo, né, que é Jack Daniels com Coca-Cola, muito comum, né, da gente ter por aí. É um drink que é um spirit, né, bebidas à base de rum com Fernet com Coca, por exemplo, é uma coisa muito comum na Argentina. Fernet é uma bebida amargosa também. E aí você dilui com Coca, né? Então, o rabo de galo é um spirit também. Cachaça com outra bebida. Então, são esses drinks com esses diluentes maiores. Vamos à nossa primeira pergunta? Certo, então vamos lá. Gente, na coquetelaria, os drinks montados, eles são preparados diretamente no copo em que serão servidas essa bebida, né? Sem a necessidade da coqueteleira ou do mexedor ou no mixing glass, né, previamente, antes de levar para o copo. Essa técnica simples, rápida, é muito utilizada nos bares, porque quando você monta no próprio copo, você não suja a coqueteleira, você não suja a bailarina. Às vezes suja a bailarina, mas não suja a coqueteleira. Você já monta no próprio copo ali, entrega o drink, é mais rápido também, é para ser mais rápido. Eu tenho alguns drinks montados aqui, mas particularmente a maioria dos meus drinks são batidos e alguns são mexidos. Mas os drinks montados, eles têm o seu lugar. As minhas caipirinhas, todas aqui, elas são montadas, a não ser quando o cliente pede para coar a caipirinha, que tem também essa opção. Então, aí eu faço. Né? Quais das opções abaixo apresenta corretamente um exemplo de drink montado? Morrito, né? Feito diretamente no copo. O morrito é uma versão da caipirinha com rum e hortelã. Né? Hortelã, açúcar, rum, gelo e um pouquinho de água com gás para finalizar. Eu gosto de colocar um pouquinho de água com gás até nas caipirinhas,
para trazer refrescância e um pouquinho de diluência, quando o cliente quer. A gente tem uma opção aqui que é a caipirinha fresh. Então ela tem um pouquinho dessa diluência, não diminui em nada o teor alcoólico, mas traz refrescância, porque aqui é um lugar muito quente. Então a gente já consegue chegar no cliente com um teor um pouco diferenciado. E bem, a marguerita, preparada em coqueteleira, não é um drink montado, né? O daiquiri, elaborado na coqueteleira e coado, não é um drink montado. E o dry martini, que é no mixing glass, onde a gente coloca ali, né, o gin, o martini seco, o vermute seco, né, e mistura. Eu coloco umas zestezinhas de laranja Bahia, misturo direitinho, sirvo num copo sem gelo. Ali dentro do mixing glass vai gelo, né, e a azeitona, compor o meu drink. Ele também é um drink que vai mexido, não é montado, tá bom? Então vamos lá, volume e tipo de bebida. Eu tenho short e long drink, né? Os short drinks são os drinks que têm a medida menor mesmo. E muita gente acha assim, nossa, mas vem tão pouquinho nesse drink, mas, gente, a receita dele é essa, né? O Negroni, por exemplo, algumas pessoas fazem com 90 ml, 30, 30, 30, né? 30 de gin, 30 de Campari e 30 de vermute. Eu, particularmente, faço 50, 50, 50, né? 50 de vermute, 50 de gin e 50 de Campari. Isso aí a receita vai mudar, mas a proporção não muda. Mesmo tanto de cada um deles para formar essa bebida que é uma bebida clássica, né? E o long drink? Long drink como o gin tônica. Eu tenho um copo com muito gelo, com o álcool e o diluente, que é a água tônica, que vai ali 200 ml, a depender do drink e do lugar que você está fazendo. Então, é um drink mais longo, de maior diluição. Os drinks mais longos vão ter mais diluentes. Os drinks curtos, mais teor alcoólico, tá? Pensa no expresso curto e no expresso longo. O expresso curto, concentrado de café. O expresso longo, diluído na água, tá? Os hot and frozen drinks, os hot, né, eles são drinks que são servidos quentes. Quente não significa que ele vai no fogo. É uma boa opção para países mais frios, tá? Mas, por exemplo, doses de bebidas, ou você montar, tem um drink que eu monto que é Jack Honey, suco de laranja, uma quantidade bem pequenininha, são tipo 10 ml de suco de laranja, e grenadine, que é licor de romã. Então ele vai montado num copinho de shot, ele é quente, porque ele não leva gelo e a pessoa toma um shot só. Esse é um drink, hot drink. Os frozen drinks são drinks que levam gelo e bastante gelo na composição, né? Um clericó vai levar bastante gelo na composição. Os frozen, com o próprio nome de frozen drink, também vão levar, né? Tem drinks que são muito raspadinhos, assim, com muito gelo. Então eles vão levar muito gelo na composição. Isso não é um erro, o gelo é o melhor amigo do coquetel. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Gente, o gelo é amigo do drink. Porque se eu tenho pouco gelo, ele derrete mais rápido, dilui mais rápido, o drink fica aguado. Se eu tenho muito gelo, esse gelo ajuda a não se diluir, né? E aí eu tenho uma bebida menos diluída. Isso eu estou falando, claro, ou de long drinks ou de frozen drinks, né? Drinks estimulantes de apetite, aquele velho aperitivo. A cachaça é uma estimulante de apetite, né? E aí eu tenho os digestivos e os nutritivos, como os licores, o licor do Porto, o vinho do Porto, né? Drinks nutritivos que podem conter na sua composição algum nutriente específico, desde fibras até minerais, que são nutrientes que são importantes para o nosso dia a dia e podem conter ali dentro daquele drink, né? Os digestivos às vezes levam raízes amargas, às vezes levam cítricos, né? Como o limoncello, por exemplo, ele é tido como um digestivo. Ele não é um licor de abertura, ele é um licor de encerramento, porque ele está nesse campo, né? E os refrescantes são esses drinks que levam, às vezes, chás, né, sodas, sucos na sua composição, sucos cítricos principalmente, que vão trazer esse ar de refrescância sem pesar no nosso drink. E os estimulantes físicos, que são da indústria wellness, né? Como os shakes proteicos, as bebidas funcionais que já vêm com creatina, com proteína. E, gente, essas bebidas também podem ser usadas na coquetelaria.
Poxa, professor, mas aí não é meio estranho uma bebida fitness? Fitness até a gente já tirou um pouco disso, uma bebida wellness, de bem-estar, misturado com gin? Olha, vamos pensar no que eu falei lá no início, redução de danos. Se eu tenho mais proteína, se eu tenho ali outros elementos que são benefício para a saúde, e eu estou misturando com o gin ali, o gelo, que não são benefícios para a saúde, talvez eu esteja fazendo uma redução de danos positiva, né? Isso é tudo uma questão ainda de se adaptar, porque é muito novo para a gente também, tá? Então, você pode colocar um drink proteico, um drink com 12 gramas de proteína. A pessoa quer beber, mas ela quer bater a meta de proteína. Não vejo problema nessa mistura. É claro que a gente tem, às vezes, a desnaturação. Então, está fazendo um drink que tem uma bebida de 12 gramas de proteína, mas talvez ela não chegue nos 12 gramas por conta da desnaturação alcoólica. Mas, de alguma forma, é um diluente, um redutor de danos. Né? Isso aí é inegável. A maioria dessas bebidas é sem lactose, sem açúcar. Então, é mais um ponto positivo para a indústria, tá? Os drinks proteicos, gente, ou bebidas proteicas, eles são líquidos enriquecidos com proteínas destinadas a complementar a ingestão diária, como aqueles shakes de whey que a gente costuma encontrar hoje de tantas marcas, de tantas possibilidades. Eu praticamente gosto, principalmente quando a gente está com pouco tempo, de compor as proteínas que a gente tem que consumir no dia. Né? Então, eles são feitos com diferentes tipos de proteína, como o whey, que é do leite, né, derivado do soro do leite, proteínas vegetais como ervilha, soja, e às vezes tem colágeno também nessas bebidas, né? Elas são ideais para quem tem dificuldade de bater essa meta, né? E podem ser usadas como lanche ali, como base de receitas, mas não pode ser a sua única fonte, né? Você não pode viver de shake de whey. Mas você usa ela como complementar. E por que que isso está aqui dentro da nossa aula de coquetelaria? Porque isso também é mixologia. Existe um mixologista que pensa por trás dessa indústria na hora de compor o seu shakezinho de whey que você vai tomar lá da Piracanjuba, ou da Itambé, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo. É uma marca chamada Moving e ela tem creatina, tem 20 gramas de proteína, entre outros elementos, com sabores diferentes. Eu tomei o verdinho e o amarelo e eles têm muito gosto de chá, aqueles chás gelados que a gente comprava. Eles são zero açúcar, obviamente zero lactose aqui, né? Alguns têm betalanina, tem outros. Isso, pô, 20 gramas de proteína numa bebidinha refrescante é muito legal, né? Sempre observar que não tem outros nutrientes, então ele não vai te servir como uma refeição, mas serve como esse complemento do processo. E se você está ali na rua querendo tomar alguma coisa que refresque e tal, e consumir a proteína, e às vezes não deu tempo de tomar creatina em casa, você já tem a creatina ali. E eu acho que é muito interessante para quem está pensando nessa questão do wellness, né? Também vai entrar aqui, é claro, a possibilidade de fazer um drink com com essa bebida. Por que não? Né? Vamos para a nossa segunda pergunta? Vamos lá. Bem, nossa segunda pergunta traz sobre short drinks, né? Na coquetelaria, short drinks caracterizam por menor volume, né? Geralmente ali até 120 ml, mais concentrado e servidos em taças menores. Drinks também com maior elegância, às vezes. Já os long drinks possuem maior volume, né, geralmente diluente de gelo, acima de 160 ml. Como eu falei, o gin tônica às vezes tem, só de água tônica tem entre 150 e 200 ml, mais o gin, mais às vezes um xarope, então você tem bastante coisa ali. Né, são mais diluídos e servidos em copos altos, geralmente a gente chama de long drink, ou em taças, né? Para o consumo mais prolongado. Vai demorar mais tempo você tomar, a depender de cada um, demora mais. Dentre os exemplos abaixo, o que corresponde ao long drink? Eu já dei a resposta para vocês antes. Né? Falando do gin tônica, é um long drink, o Negroni não é um short drink, o Dry Martini também, né? E a caipirinha é um short drink, porque só leva limão e cachaça. E, claro, o açúcar, o xarope de açúcar, mas é com uma quantidade pequena, né? Legal. Coquetelaria nacional, gente. A gente vai focar em usar destilados locais para além da cachaça, como eu disse para vocês, é importante pesquisar marcas de gin, marcas locais também, de onde vocês estiverem compondo a carta de vocês. Frutas endêmicas e regionais, de cada região a gente tem frutas específicas que podem e devem ser utilizadas, principalmente pensando na sazonalidade. Né? Aqui, por exemplo, eu não tenho caju o ano inteiro, mas daqui a pouco eu tenho muito caju, então às vezes congela, faz compota. Pensa numa forma de manter esse caju para a produção de drinks posterior. Né? O uso de insumos orgânicos,
é muito legal na coquetelaria nacional, que nós temos um país com vasta produção de orgânicos e que pode ser usado na sua compensação na coquetelaria, e uma produção de xaropes fermentados autorais que você faz da própria fruta com o uso de um bom açúcar, sem o uso de leveduras, para que você tenha um produto mais limpo, né? Gente, nosso roteiro de estudos extras aqui da nossa última aula é: você frequenta bares? Você vai a lugares que têm bebidas? Já observou o tipo de xarope que eles utilizam, de frutas, de diluentes? Observem isso. Vejam qual o tipo de tônica, qual é o tipo de água saborizada que está sendo utilizada. Perguntem, observem, tá? Tragam essas informações e utilizem, claro, dentro da sistematização de vocês. Gente, prazer. Até o nosso próximo momento. Tchau, tchau.